Abre aspas. Escritores estão sempre traindo alguém. Joan Didion, jornalista e romancista americana. Olá, curioso! Olá, curiosa! Está começando mais um Tô Lendo, o programa que mostra o lado curioso dos escritores, dos ilustradores, dos editores, dos capistas, dos designers, dos revisores e também dos leitores. E no nosso programa, olha que chique, nós temos uma correspondente internacional. É a jornalista Letícia Nascimento, jornalista brasileira radicada em Londres já há 10 anos, que adora leitura e está sempre atrás de coisas curiosas para mostrar aqui para a gente em primeira mão. Muita coisa vai acabar chegando no Brasil, traduzido, mas muita coisa não chega. Então é um jeito diferente de você conhecer também o lado curioso dos livros lá de fora. E a Letícia Nascimento, o que será que ela nos traz hoje no quadro God Save the Books? Vamos conferir? Uma pergunta: vocês já compraram um livro porque gostaram da capa ou então do título? Eu sou assim. Tem vezes que eu erro, mas dessa vez eu acertei. Primeiro, eu adorei o título do livro, Before the Coffee Gets Cold, que numa tradução seria mais ou menos como Antes que o café esfrie. Aí eu achei a capa bonita, postei no meu Instagram e 2 amigos comentaram dizendo que já tinham lido o livro e que tinham gostado. Aí eu comprei o livro sem saber absolutamente nada da história e foi uma bela surpresa. Tomara que alguma editora no Brasil edite esse livro. A história é sobre um café numa ruazinha pequena de Tóquio que oferece uma experiência única para os seus frequentadores: a chance de voltar no tempo. O livro conta a história de 4 personagens que querem voltar, no passado para resolver alguma questão que não ficou muito bem clara. Só que essa jornada tem algumas regras, então a pessoa não tem um determinado assento, uma determinada cadeira que as pessoas têm que sentar, eles não podem sair do café e o mais importante, eles têm que voltar do passado antes que o café esfrie, daí o título do livro. Eu acho que o livro faz a gente pensar, é super interessante nesse desafio que é pensar se você mudaria alguma coisa do seu passado. O autor do livro é um japonês, Toshikazu Kawaguchi, desculpa, o meu japonês não é muito bom, mas ele é baseado numa peça que o autor já montou, inclusive ganhou prêmios. Eu pesquisei um pouco sobre o livro na internet e achei um filme que já foi feito. Tem o trailer no YouTube com legendas em inglês, vale a pena dar uma olhadinha, ou não também. Às vezes é bom a gente ser surpreendido pela história. Então, tô torcendo para que tenha essa edição em português, para que vocês possam ler. Se não, tem o livro disponível em inglês. Eu acho que super vale a pena, eu adorei. E, Marcelo, você mudaria alguma coisa do seu passado? É uma boa pergunta, né? Hoje eu fico por aqui e até a semana que vem. Olha que pergunta interessante da Letícia, né? E eu tenho aquela alma de editor, então eu gosto muito do jornalismo escrito, né? Porque permitia que a gente permite que a gente escreva e reescreva muitas vezes, até deixar a coisa do melhor jeito possível. Então, tudo que eu faço na vida, eu fico pensando, e se eu tivesse feito daquele jeito, daquele outro, que é a cabeça do editor, né? Vamos arrumando. Essa frase não está bem construída, porque eu não falei desse jeito. Que nos livros, o autor pode fazer isso, na vida não, né? A vida vai indo e você não pode reeditar. De repente, com essa chance, Letícia, quanta coisa eu acho que eu reeditaria. Mas eu acho que não dá tempo de eu te contar tudo, porque o programa é curtinho. E agora nós vamos para a nossa entrevista. E hoje nós vamos falar de poesia aqui no Tô Lendo. E hoje eu converso aqui no Tô Lendo com o Bruno Molinero,
que é jornalista e trabalha na Folha de São Paulo desde 2010. No jornal, ele já passou por vários cadernos, Folhinha, Turismo, Revista São Paulo e Ilustrada, onde criou a coluna Painel das Letras e coordenou a cobertura de literatura. Ele também criou e coordenou o blog Era Outra Vez, sobre literatura infanto-juvenil. E atualmente é editor do Guia Folha. Mas não é sobre a carreira de jornalista que eu vou falar com o Bruno. Também pode ser, mas nós vamos falar mais sobre a carreira literária. O Bruno é autor de Alarido, livro de poesia lançado pela editora Patuá em 2016 e que venceu o prêmio Guavira de Literatura do governo do Mato Grosso do Sul. E esse aqui, Férias na Disney, que saiu no finalzinho de 2020, também pela editora Patuá, é o segundo livro e é o motivo da nossa entrevista. Bruno, tudo que a gente quer é férias, né? Mas na falta de férias, um livro de poesia faz um bem danado. Parabéns pelo novo lançamento. E me diz uma coisa, né? Você que mexe com esse jornalismo literário, né? Que fala, já fez tantas colunas sobre livro, poesia é um gênero que tem pouquíssimo espaço de divulgação, não é? Marcelo, obrigado primeiro pelo convite e pela leitura do livro, né? Que acho que isso é o mais legal, que eu fico mais alegre que você tenha lido, enfim, e me trazido aqui para bater um papo. Sim e não, na verdade, eu vou te dizer, assim, eu acho que tem duas respostas aí. Eu acho que no universo tradicional de mídia, nos jornais, etc., acho que a poesia tem pouco espaço, sim. Mas porque ela ocupa, eu acho que uma fatia do mercado editorial que não mexe com cifras tão grandes. Aí você pode pegar alguns exemplos que mexem, assim, que tipo a Rupi Kaur vendeu milhões de exemplares no Brasil e sim, foi um best-seller e deu muito dinheiro aqui, mas é uma exceção, né? Então acho que não é algo financeiramente tão viável para as grandes editoras. E outro que acho que a fatia de leitores, se você for comparar com os romances, talvez ela seja um pouco menor. Eu também não caio muito nessa pegadinha de que ninguém lê poesia. Mentira, lê. E lê bastante, inclusive. Mas talvez, se você for comparar com os romances, seja uma fatia do leitorado um pouco menor. Então, você acaba tendo quase uma consequência, menos espaço na mídia tradicional. Por outro lado, tem muita gente falando de poesia por aí. Se for pegar rede social, se for pegar youtuber, se for pegar contas do Instagram, se for pegar, enfim, as coisas um pouco mais fora do eixo, fora dessa mídia que já se consolidou, fora dos grandes veículos, tem muita gente falando sobre poesia e muita gente lendo e é algo discutido, né? É algo discutido. Tem todo um mercado editorial independente só de poesia que rola. Enfim, vivemos tempos esquisitos, né? Que ninguém se encontra, mas existem feiras só de poesia. O encontro da poesia, pelo menos em São Paulo, que é onde eu caminho melhor, é muito interessante, assim, tem todo um circuito que existe, as pessoas dialogam e trocam, é bem legal. Assim. Você acha que tem muita gente que ainda olha aquela poesia, que era a poesia antiga, das rimas, que não tem nada a ver com o seu livro, por exemplo, que é uma linguagem mais moderna, os temas são mais atuais, é o que você falou, que tem muito a ver com esse mundo novo que a gente está vivendo. As pessoas não foram apresentadas para esse tipo de poesia ainda? Eu acho que sim, e aí, enfim, é uma discussão complexa, né? Porque, enfim, a fatia de leitores no Brasil já é um pouco pequena, né? Eu não lembro as últimas pesquisas de retrato da leitura que dizem quantos livros são lidos por ano no Brasil, mas a última que eu lembro era bem pequena, era tipo 2,1 livros por ano, sendo que um é a Bíblia, né? E aí eu desconfio que, inclusive, as pessoas não leram a Bíblia, porque, a Bíblia é um livro muito complexo, então dizem que leu a Bíblia, então, na verdade, lê um livro por ano. E que livro é esse, né? E geralmente não é um livro de literatura contemporânea, e aí eu acho que o romance contemporâneo ainda tem um pouco mais de entrada. Eu fico muito feliz, por exemplo, quando
Hoje eu saio pouco, mas das vezes que eu saio, e aí eu vou a alguma livraria, eu vou a algum café, no final do ano eu peguei um voo e tinha uma pessoa com Torto Arado, por exemplo, do Itamar Vieira Júnior. E é um livro incrível, é um livro que ganhou todos os prêmios ano passado, é literatura contemporânea, e eu acho que ele conseguiu furar a bolha, por exemplo. Mas eu acho que isso é mais comum com o romance. Com a poesia é um pouco mais difícil. Ela fica entre os 5, 6... Mentira, mas 50 leitores de poesia, 100 leitores de poesia contemporânea que existem. E é difícil furar essa bolha. Agora, por que isso acontece? E aí vem a sua pergunta de que existe um certo preconceito de que a poesia é aquela coisa rimada, poesia é o Camões, poesia é aquela poesia estranha do Machado, né? Porque ele não é um bom poeta, eu não considero, pelo menos, talvez tenha gente que goste da poesia do Machado, mas eu acho uma poesia meio ruim, que é a poesia, não sei, do Olavo Bilac, que rima, que tem uma estrutura fixa, que muitas vezes é difícil, que ela bloqueia o entendimento, porque ela não é feita para ser entendida, é um exercício estético, né? Vale mais usar palavras bonitas, imagens impactantes, e menos passar uma mensagem, passar um recado. E eu acho que isso tem muito a ver com a escola, tem muito a ver com a formação. Foi por isso que eu falei dos poucos livros por ano. Eu acho que a escola, que é onde se desperta o gosto pela leitura, se não for em casa, mas geralmente é na escola, ela não apresenta a literatura contemporânea, né? Ela não vai apresentar um livro enfim, conversa com o leitor de hoje, que conversa com o adolescente. Ela não vai trazer uma poesia de slam como regra geral. E eu acho que, sinceramente, o slam, que é poesia e é rua, e, enfim, é uma molecada que produz hoje, forma mais leitor e é muito mais interessante do que a poesia do Olavo Bilac. Talvez o caminho deve ser o inverso, né? Você apresentar o slam, se encantar pelo slam ou pela poesia contemporânea, para voltar e ler o Bilac, ler o Machado e etc. Mas acho que sim, rola muito desse preconceito da poesia chata, né? Da poesia maçante, da poesia que não comunica. E o que você está dizendo, Bruno, é perfeito, porque tem muito jovem que vai dizer que não gosta de poesia, né? Fala, não, eu não gosto de poesia. Mas se olhar a poesia que você e outros poetas contemporâneos fazem hoje, isso é totalmente musical, né? Porque assim, a letra, os temas, né? O que você trata aqui é a música que eles ouvem, a música que eles cantam, né? Falta justamente isso de apresentar e falar, olha, não é só Olavo Bilac, Gregório de Matos, não é só Camões, tem coisa legal que vocês vão curtir, e é uma leitura muito prazerosa e muito inspiradora para essas crianças. Né? Eles não fazem essa relação poesia e música, né? Eu acho que não, eu acho que como regra não, talvez alguns façam, né, mas com certeza, não à toa o Racionais tem um livro com as letras, é um livro de poesia. Eu acho que o dia que um professor chegar numa escola e começar a declamar uma música do Racionais e declamar, não com todo o acompanhamento, e os alunos prestarem atenção que aquilo que está sendo declamado que parece uma poesia, na verdade a música que eles escutam em casa, a gente ultrapassa um gap bem grande que existe hoje. A gente aproxima esse adolescente, ou essa criança, no caso dos Racionais, um adolescente, da leitura. Eu acho que sim, com certeza, com certeza. E aí depois, enfim, vem toda a discussão de qualidade literária, porque tem gente que vai falar a música dos Racionais não é boa literariamente, os temas não são bons, etc. Eu acho que isso é um segundo passo. É uma segunda discussão. Você começa a discussão por aí, você perdeu o leitor na base, e aí você não chega nem a essa discussão, ela fica vazia, né? O Bruno, quando a gente está falando de ficção, do romance, a gente sabe da estrutura que ela tem quando alguém vai criar um romance. Para fazer um livro de poesia, você começa por onde? Você vai produzindo poesias que você tem uma temática, ou elas vão nascendo e depois você escolhe como quem vai escolher, de repente, fazer uma seleção das melhores que você produziu naquele período. Como é a criação de um livro de poesia? Eu acho que é uma experiência muito particular, né? Eu não sei se o que eu vou falar agora ele serve para outros escritores. Talvez não.
Eu tenho uma escrita muito caótica, assim, ela é, enfim, ela é por causa do trabalho, sinceramente, assim, o trabalho de jornalista, você sabe, né, Marcelo, ele é muito instável, e por um lado é bom, porque eu não aceitaria, eu não gostaria, quer dizer, aceitaria sim, mas não gostaria, seria uma pessoa mais infeliz se eu trabalhasse com o horário certinho, das 8 às 6, no escritório, e saísse, fosse tudo planejado. Eu gosto da montanha-russa, que é o jornalismo, só que isso traz alguns problemas, né? Entre eles, a falta de previsibilidade para tudo, inclusive para escrever. E então, eu não tenho hora para escrever. Geralmente eu escrevo de madrugada, na verdade, eu sou uma pessoa mais noturna. E eu nunca, essa coisa do poeta que está sempre escrevendo, que viu alguma coisa, se inspirou, anotou num papelzinho, hoje no celular, e aí depois aquilo vai se tornar um poema, depois de ser muito trabalhado. Eu não tenho muito isso, assim, eu trabalho por projeto. Se eu tenho um projeto, uma ideia de livro, eu vou sentar, vou escrever, vou montar um cronograma e vou tentar fazer as coisas. Às vezes, claro, você emperra e nunca funciona, porque não é uma matéria jornalística que tem que sair, né? É outra linguagem, é outro tempo, é outra coisa. Se não sair, tudo bem, vai para a gaveta, depois volta. Mas eu trabalho por projetos. Se eu não tenho um projeto, eu não escrevo. É isso, aí eu vou fazer outra coisa. Vou ver Netflix, talvez, não sei, vou dar um passeio. Mas se eu tenho um projeto, se aquilo... E é engraçado, porque não é uma escolha tão racional. Eu acho que o livro meio que te escolhe, assim, você pensa numa coisa, aquilo te absorve de tal maneira que você não consegue mais se desvencilhar. Então, se eu estou num projeto, aí eu vou escrever muito, e aí eu não acredito para mim, não gosto, assim, não acho que o meu objetivo como carreira é fazer uma antologia do tipo, os melhores poemas que o Bruno escreveu nos últimos 5 anos, aí eu reúno e publico. Não, meus livros têm um recorte muito claro, né? O Alarido, que é o primeiro, tem um recorte formal da coisa, todos os poemas têm a mesma forma, são depoimentos em primeira pessoa de personagens, então são os personagens que falam, e esse tem um recorte temático, né? O Férias na Disney, que é o segundo, tem um recorte temático, que é um recorte da classe média. Eu quis fazer uma investigação literária e poética da classe média brasileira, mas sobretudo a paulistana, que eu acho que é uma classe social que ela é fundamental para entender o país. Então, a partir do momento que eu quis fazer essa investigação, aí eu fui produzindo. E, enfim, é um livro curto, tem 90 páginas, mas é um livro que deu muito trabalho, assim, de fazer. Foram a Larida de 2016, eu comecei logo em seguida, foi lançado em 2020, foram 4 anos de trabalho para chegar nesse formato final. Nesse trabalho seu de jornalista, né, na época que você fazia o painel das letras, fazia toda a parte de cobertura de literatura, você era obrigado a ler quanto, Bruno? Isso te exigia leitura de quantos livros por semana, por mês? Como era esse trabalho? A leitura se tornou um trabalho, né? É muito louco isso, porque eu tinha a obrigação no painel das letras de, enfim, dar as notinhas do painel das letras, que são notinhas exclusivas, geralmente de livros que vão sair, ou alguma sacada mais exclusiva, um trabalho de investigação, é quase um jornalismo investigativo dentro do mercado editorial, né? Então, isso não te demanda tanto ler livros, porque é mais uma coisa de contato e de conversar, mas eu tinha que dar uma capa por semana, e pelo menos, e no mínimo, mais uma matéria por semana, então nisso já são 2 livros, né? Então, eu acho que dá uma média de 2 a 3 livros 2 livros por semana, eu acho que é uma média boa, e isso contando os livros do painel das letras e da Ilustrada, porque antes, junto com tudo isso, eu tinha ainda o blog Era Outra Vez, que era um blog de literatura infanto-juvenil, que cobria o mercado para esse público, né, para crianças e adolescentes, também dentro da Folha. E aí, como os livros são mais curtos, eu fazia 3 posts por semana. Aí, se você colocar isso nessa conta aí, colocar juntos infantis, aí já ia para uns 6, 7 livros por semana. É uma coisa muito louca. O que é ótimo, porque você lê, conhece o mercado, mas você deixa de ler os livros que você quer por vontade própria. Assim, são as 2 faces da moeda. Assim. E ler demais te atrapalha na hora de escrever?
Eu acho que sim, tanto que quando eu estou escrevendo um livro, eu nunca escrevi um romance, né, por vários motivos, entre eles a falta de tempo. Eu falei isso numa entrevista recente para a Ilustrada e ficou parecendo um pouco que eu escrevo poesia porque é mais rápido e fácil. Na verdade, não é isso, é que o romance te absorve de tal maneira que você tem que entender quem são aqueles personagens, você quase tem que fazer um mapa astral dos personagens para saber o que é, e não pode ter nenhuma inconsistência histórica, né? Você não pode falar que aquela rua existe, sendo que ela não existe, ou que ela termina numa rua que não termina, enfim, é uma coisa que te demanda muita energia, né? E eu nunca escrevi um romance por falta de tempo, assim, porque... E outra, o Jô fala isso, né, que você precisa escrever todos os dias, né? E eu não conseguiria escrever todos os dias um romance, porque cada dia é um dia, é muito louco. E aí eu imagino que isso tenha mais a ver na hora de escrever prosa, de você não se influenciar por outro livro, né? Você está escrevendo um romance e lê um romance de algum autor que você gosta muito, acaba trazendo aquilo para o seu texto, né? Emulando um estilo no seu texto. Na poesia isso tem, eu acho que pode acontecer bastante, e quando eu estou escrevendo, num período de escrita mais... com mais afinco, com mais horas por dia, com mais... progredindo mais o livro, eu não leio poesia, eu leio só prosa. Eu não pego... porque eu já me vi, assim, abrindo um livro, a antologia poética do Bandeira, por exemplo, para ler, que eu amo o Bandeira, para mim é o maior poeta brasileiro, e aí, de repente, você começa a copiar umas coisas, algumas ideias que você fala, nossa, que ideia genial, mas, na verdade, a ideia não é sua, a ideia é do livro que você lê, é do Bandeira, que já escreveu isso nos anos 20, sabe? Então, eu evito. E eu sou um leitor mais de prosa também, eu acho que a minha poesia traz um lado mais prosaico, eu acho que tem muito a ver com isso também. Agora, Bruno, a gente está falando aqui que a poesia deveria ser apresentada na escola, né? Você criou esse blog, Era Outra Vez, de literatura infantil juvenil. Está nos seus planos, e aí vou ver se eu descolo uma nota para o painel das letras em primeira mão aqui, fazer o próximo para crianças? Sim, completamente. Eu larguei, um dos motivos, foram vários os motivos, mas eu saí do painel das letras e eu deixei também a cobertura de livros da Ilustrada, porque eu queria escrever meus próprios livros, e eu achava que, estando nesse posto no jornal, teria um certo conflito de interesses, em que você fala sobre livros e lança os seus livros. Então, como eu não quis mais abrir mão dos meus próprios livros, eu decidi me afastar. Um dos motivos foi esse, me afastar da cobertura de livros diariamente. E o outro motivo de eu ter encerrado o blog sim por isso, porque eu quero lançar os meus livros infantis, sim. É uma linguagem que eu acho fantástica. Eu acho que o Brasil é um dos maiores países de produção de livro para crianças, tem autores e ilustradores impressionantes, assim, é uma produção da maior qualidade, que deixa, nossa, não deixa a desejar para nenhum país, para nada, assim. E eu quero sim, e eu tenho um pronto, na verdade, aí é o furo do Marcelo, eu tenho um pronto, e tenho outro em produção, mas ainda acho que são objetivos mais de longo prazo, talvez para o ano que vem, para outro ano, mas sim, eu acho que eu não me sentiria completo se eu não tentasse ou não lançasse meus livros para criança. Até porque foram muitos anos, né? Desde a Folhinha. Eu entrei no jornal, na Folhinha, lidando com criança, e fui parar de mexer diariamente com criança 2 anos, ano passado, na verdade. Então, foram 10 anos trabalhando, de alguma maneira, com livros e criança, e acho que chegou a hora de me inserir de outra maneira nesse universo. Assim. O Bruno, só que entre nós já tem nome esse primeiro livro aí? Tem nome, mas eu não falo o nome porque talvez ele mude. Eu não sei se eu estou contente ainda com esse nome. Então, talvez eu mude. Ele está ainda em reflexão, eu diria. Mas ele tá meio pronto, a história está pronta já. Claro, vai ser revisada. Tá num período importante, acho, para o livro, que é o período de descanso. Ele fica descansando, dormindo na gaveta ali. E aí, daqui a um tempo, eu releio ele para reeditar e mexer coisas, e está nessa fase. Não, essa fase é importante mesmo. A gente sai um pouco do livro, né, deixa a história um pouco de lado, para depois rever, para achar justamente as inconsistências, para trocar alguma palavra, para ver ideias que podem ser melhoradas.
Esse, eu chamo agora tem banho-maria ali esperando a nova leitura, né? Não na gaveta. Sim, total. E olha que legal, deu um furo então no painel das letras, contando que vai ter novidade do Bruno logo, logo, mas a novidade do momento é Férias na Disney, da editora Patuá, acabou de sair, te agradeço demais. Está aqui a minha edição autografada pelo Bruno, te agradeço demais. Durante a entrevista, nós colocamos algumas páginas aqui para as pessoas conhecerem um pouquinho desse seu trabalho, mas fica o convite para todos apresentarem para os jovens livros de poesia como esse do Bruno, que é autor também de Alarido, lançado em 2016, livro premiado. Então, agradeço demais, Bruno, foi um prazer enorme. Eu te conhecia mais por e-mail, né? Primeira vez que a gente conversa, assim, olhando um para o outro. Sim. Foi um prazer enorme receber seu livro, ler seu livro e conversar com você. Te agradeço muito. Que isso, não, eu que agradeço o convite e, mais uma vez, agradeço a leitura, na verdade, né, que os livros, eles saem das casas e ganham o mundo para serem lidos, né, então, quando eu sei que alguém lê o livro, eu fico muito, muito contente, assim, aí o ciclo se completa, né, então, obrigado pela leitura, pelo convite e pelo papo, né, porque a gente sempre se falou realmente por e-mail, talvez WhatsApp, e falar pessoalmente é sempre muito melhor, né. É isso aí. Papo, Marcelo. Obrigado. Obrigado, Bruno. Sucesso. E agora, aqui no nosso programa, a gente chama a Cláudia Fusco com dicas de literatura fantástica. Vamos ver. E tem notícia boa para quem gosta de cultura pop, referências e, é claro, literatura nerd, né, pessoal? Estamos falando de Ready Player 2, a continuação de Ready Player 1, ou Jogador Número 1 aqui no Brasil, escrito por Ernest Cline. Se você não conhece essa história, fica a recomendação, porque o livro não só é muito legal, como ele acabou se tornando uma adaptação bem bacana para os cinemas, com participação do Steven Spielberg. Em Jogador Número 1, a gente segue Wade Watts, esse garoto que ama videogames e vive dentro de um trailer junto com a sua tia. Na verdade, é muito comum nesse universo que as pessoas morem em trailers, porque a história se passa em 2042 e quase todos os recursos naturais, especialmente o petróleo, estão acabando. Justamente porque a vida é meio sofrida no universo de Jogador Número 1, as pessoas trocam a realidade física, que todo mundo conhece, pela realidade virtual. É o chamado Oasis, é a maior plataforma de realidade virtual do mundo. Dentro do Oasis, as pessoas vivem normalmente. Elas trabalham, elas fazem amigos, elas se juntam em jogos. É basicamente como se o Second Life tivesse dado certo. Vocês lembram do Second Life, gente? Ai, meu Deus. Oasis é o lugar onde todo mundo vive, se relaciona e é extremamente importante para aquela sociedade. Então, quando o dono, o criador, o idealizador do Oasis falece, ele acaba deixando uma caça ao tesouro para os seus jogadores mais fiéis. Então, aquelas pessoas que conseguirem entrar nos mistérios do Oasis e descobrir 3 segredos desse jogo, acabam ganhando o direito de herdar todo esse império. É quase como uma fantástica fábrica de chocolates, né, gente? Então o jogador número 1 vai se passar pelo olhar mesmo do Wade Watts e por todos os amigos que ele vai fazer ao longo do caminho para se tornar, quem sabe, o verdadeiro ganhador desse grande prêmio, né? Jogador número 2 começa com essa mesma equipe, com esse mesmo time, depois dos acontecimentos de jogador número 1. Mas jogador número 2 vai trazer outras questões, inclusive a ampliação do Oasis, para que as pessoas não só vivam dentro da plataforma, mas também consigam registrar seus momentos de forma gravada. Para algumas pessoas dentro desse universo é uma excelente ideia, já para outros membros desse grupo talvez não seja uma ideia tão boa assim. O enredo vai se desenrolar a partir daí dessas tensões entre grupos e como sobreviver nesse mundo que, além de muito virtual, é também televisionado, registrado e gravado o tempo todo. Ready Player 2 já está entre nós, já saiu em inglês. A gente ainda não tem uma previsão de quando vai sair no Brasil, mas muito provavelmente deve ser trazido pela Leia, a editora que tem os direitos de Ready Player 1 até o momento. Vale dizer que uma coisa muito legal desse livro é que ele foi escrito em parte em parceria com o
próprio Steven Spielberg, um cara que inspirou muito o Ernest Cline a escrever seu primeiro livro. Mas então eu queria saber de vocês quais são as expectativas para esse livro, quem já começou a ler, quem ainda não leu e quem gostaria de ler Ready Player 2 até o fim do ano. Espero a resposta de vocês aqui nos comentários e, como sempre, uma boa leitura. E agora é a vez de um livro da minha estante. Chegou a hora do Era uma Vez. Quando o Guia dos Curiosos saiu em 1995, as livrarias não tinham ainda, né, um espaço para os chamados livros de referência. Os almanaques, os dicionários, né, os livros de pesquisa. Tanto é que eu conto essa história, que o Guia dos Curiosos ficava na seção de humor. Eu não entendia direito, falei, bom, humor não é, mas era um lugar que os livreiros encontraram para colocar o livro. Porque livros de referência eram difíceis de serem encontrados. E eu vou fazer hoje aqui uma homenagem a um autor chamado Ismael Fernandes, que é autor de Memória da Telenovela Brasileira, lançado pela editora Brasiliense. A primeira edição desse livro saiu em 1982. E o Ismael foi um pioneiro na pesquisa da memória da telenovela no Brasil. Hoje nós temos excelentes autores, críticos, que não ficam só vendo os programas, mas estudam a história da televisão. O Ismael, ele começou a escrever sobre televisão, ele tinha uma coluna semanal no jornal de bairro Gazeta do Ipiranga, em São Paulo. E ele escreveu essa coluna por 22 anos. Quando eu estava pesquisando o Guia dos Curiosos, eu queria fazer um capítulo sobre novelas, televisão, eu comprei a primeira edição. Essa não é a primeira, eu vou contar qual é essa edição daqui a pouquinho. Eu comprei a primeira edição e procurei o Ismael, que foi muito gentil em me ajudar com alguns dados, né, para eu entender algumas coisas, alguns números, algumas curiosidades que eu precisava colocar na primeira edição do Guia dos Curiosos. Foi uma pessoa que me ajudou bastante e eu comecei a acompanhar, então, a história desse livro. Então, teve a primeira edição de 82, que eu não guardei, à medida que ele ia sendo atualizado, eu ia comprando o novo. Depois teve uma edição em 1994, e essa aqui foi lançada em 1997. E o triste dessa edição é que o Ismael começou a produzi-la, né, a edição de 97, porque ele ia atualizando com as novelas mais novas. Então, aqui tem a atualização de 94 a 97, e no meio do caminho, antes dessa edição ser lançada, o Ismael morreu muito jovem. Ele faleceu no dia 18 de abril de 1997, só com 51 anos, uma morte que pegou todos os amigos e fãs aí de surpresa, né? E ele estava num momento muito feliz da vida dele, porque depois de escrever tanto sobre novelas, né, ele escreveu na Gazeta do Ipiranga, e isso chamou a atenção de outros jornais. Depois ele escreveu na Folha de São Paulo, no Estadão, na Isto É, e ele estava realizando um sonho de escrever novelas também. Ele foi chamado pelo SBT para ser roteirista de novelas. A novela era a grande paixão da vida dele. Ele conta aqui no livro que ele começou a ver televisão em 1953. E aí, eu tenho a lista aqui, ele foi coautor de Meus Filhos, Minha Vida, em 1984, Uma Esperança no Ar, em 1985, a segunda versão das Pupilas do Senhor Reitor, pelo SBT, em 1994, e Razão de Viver, em 1996. E o mais curioso é que eu li alguns obituários do Ismael Fernandes, estava lembrando um pouco da vida dele, e as datas das novelas estavam todas erradas. E o que eu fiz? Eu procurei aqui no livro dele e peguei as datas certas, né? Porque é um livro, vou até mostrar aqui, ele tinha a novela, né, quem era o autor, aí uma descrição, né, o elenco principal, os principais atores, e depois quando ela foi apresentada, de quando a quando. Olha aqui, ó. Peguei uma novela dele até, ó. Foi sem querer, mas foi bom. Ó. Essa que eu falei, Uma Esperança no Ar, dá para ver aqui, está o nome dele aqui, ó, Ismael.
Ismael Fernandes. Hoje, as próprias emissoras tratam de divulgar a história das novelas, colocam dados, informações. Hoje tem muita gente pesquisando, mas ele foi o ponto de partida. Está aqui, ó, tem até uma imagem do Ismael, que eu não mostrei ainda. Tá aqui, o Ismael foi uma pessoa que me ajudou bastante e ajudou a história da telenovela, né? E por isso que eu valorizo demais o programa que a gente faz aqui com o Magalhães Júnior, o Quem Te Viu, Quem Te Vê, às quintas-feiras, que o Maga é como o Ismael aqui, está escrevendo a história da televisão. O Ismael, ele focou muito nas novelas, o Magalhães não, ele ampliou um pouco mais, embora tenha um foco principal sempre nos programas de humor. Então é isso, eu tirei da minha estante hoje, e é sempre um desafio encontrar um livro que tenha me marcado, que tenha uma história, que me emocione, e esse é um, Memória da Telenovela Brasileira. Essa é a edição póstuma, o Ismael não viu essa edição pronta, que foi terminada pelos 2 filhos dele. Então, essa é a minha homenagem. E agora, aqui no Tô Lendo, nós vamos chamar a Fátima Mesquita. A Fátima Mesquita é também roteirista, escritora, jornalista, professora, e ela tem uma coleção maravilhosa também de clássicos, em que ela faz umas notas de rodapé de um jeito totalmente inusitado, diferente. E aí esse foi o mote para nós criarmos esse quadro, Notas de Rodapé. Então ela abre um livro clássico, acha uma palavra e conta a história dessa palavra, desse objeto, do que for, né, como se fosse uma nota de rodapé. Oi, gente, a história de hoje, o classicão de hoje, é de autoria de Joaquim Manuel de Macedo, foi escrito em 1844 e fez um sucesso imediato, instantâneo, e continuou fazendo sucesso, inclusive virando novela muitos e muitos anos depois. Estou falando da Moreninha, e vão aqui seguir um trechinho, olha só. Pois então, cuidas que o amor de uma senhora deva ser a peteca com que se divirtam 2 estudantes? E a palavra aqui é peteca. Gente, eu não sabia que a peteca era tão antiga, mas a verdade, ela é muitíssimo antiga, muito, muito brasileira, indígena. Quando os portugueses aqui chegaram, de cara foram vendo que os guaranis brincavam com essa maravilha que é a peteca. Eles faziam lá com palha de milho ou com palha de bananeira, pegavam aquilo, metiam ali umas pedrinhas, um pouco de areia, usavam para diversão, não era uma competição, e usavam também, principalmente no inverno, como uma maneira de se aquecer. E foi isso mesmo que em 1920, quando o Brasil despachou lá para Antuérpia uma equipe de natação para a Olimpíada, essa equipe, os nadadores do Brasil, eles usavam a peteca para fazer um aquecimento. Aquilo encantou muita gente, foi daqui, foi dacolá e tal, não sei o quê. De repente, um alemão descobriu essa belezura e inventou uma outra coisa que ficou denominada de indiaca. E aí o que aconteceu? Ao mesmo tempo, foram se desenvolvendo 2 ramos. Em Belo Horizonte, em Minas Gerais, o pessoal inventou um jogo de peteca muito oficial que bombou a partir dos anos 80 e que virou de fato um esporte com todos os direitos, regras e tudo mais, e que é julgado quase que como um tênis. Enquanto isso, a Europa se esbaldou com a tal da indiaca, que é julgada feito vôlei com vários caras de um lado e de outro da quadra. E é isso, é o Brasil conquistando o mundo à base da peteca. E olha, um dos clássicos que ganhou as notas de rodapé da Fátima Mesquita foi Dom Casmurro, a edição lançada pela Panda Books. E eu estou lembrando de falar do Dom Casmurro, porque no sábado passado, no nosso programa Olá Curiosos, o nosso especialista ali em universo fantástico, em livros, né, o Silvio Alexandre, o Silvio é um grande editor, ele falou de Dom Casmurro, porque, segundo o Silvio, a data, a gente fala que Dom Casmurro foi lançado em dezembro de 1899, e aí o Silvio disse que não,
que, na verdade, isso foi a data em que o livro ficou pronto na editora em Paris, que o livro foi lançado aqui oficialmente no dia 21 de fevereiro de 1900. Né? O Silvio contou essa história. E aí ele aproveitou para contar adaptações de Dom Casmurro para os quadrinhos, para o cinema, para a televisão. Então fica o convite também para você dar uma olhadinha no Olá Curiosos, que foi ao ar sábado passado, ou nós temos aqui no canal no YouTube, se você estiver vendo no YouTube, se estiver no Facebook muda depois, nós temos as playlists. Você vai olhar no alto aqui da nossa página e tem as playlists. Aí clica nas playlists e procura o Universo Fantástico e está lá o Silvio Alexandre com as adaptações de Dom Casmurro. E outra pessoa, né, outro ilustre colaborador nosso é o professor Dionísio da Silva, que está relançando um livro que é um clássico, é um sucesso absoluto. E ele vai contar um pouquinho para a gente da história desse livro que está para sair aí com edição nova, não é, professor Dionísio? Hoje quero fazer uma homenagem ao meu editor, que fundou a editora Girafa, com este animalzinho aqui. Meu ex-editor, mas foi meu editor por 25 anos. Quer dizer, fizemos bodas de prata, não é? Ele seria meu editor a vida inteira se ele continuasse como editor. É o Pedro Paulo de Sena Madureira. Ele escolheu este símbolo aqui, o animal, a girafa, porque a girafa tem a cabeça nas nuvens e os pés no chão. Ele fundou essa editora com o jornalista José Neumann Pinto, que por motivos que não vou aqui comentar, não é o propósito do programa, não existe mais esta editora como tantas outras. Bem, a edição do De Onde Vêm as Palavras que o Pedro Paulo mandou fazer foi esta aqui, De Onde Vêm as Palavras, com cerca de 1000 páginas, e já era a 14ª edição, lá no longínquo ano de 2004. Logo vocês terão aí a edição mais recente, a 18ª, que será da Almedina. Daqui a algumas semanas estará nas livrarias, eu acho. No máximo alguns meses. Dá muito trabalho fazer um livro de mais de 1000 páginas. E a primeira edição foi feita também pelo Pedro Paulo de Sena Madureira e a Lígia Siciliano Novasi, no então Grupo Siciliano. Ficaram tão lidos esses livros, tão consultados, que às vezes até esquecem que eu sou romancista, não é? Eu tenho um livro, Avante Soldados para Trás, em 11ª edição, com o Prêmio Casa das Américas, está publicado também no exterior, tem Stefan Zweig Deve Morrer, ambos publicados na Itália e em Portugal, na Itália com o título de Stefan Zweig Deve Morire, com tradução do meu querido amigo, professor Giovanni Ricciardi. Então tá aí, o professor Dionísio todo sábado no Olá Curiosos com o quadro Palavra Nua e Crua. E ele falou da editora Girafa, eu tenho um livro dele aqui pela editora Girafa. Está aqui o logo, a girafa, a vida íntima das frases. Eu andei procurando outros livros da Girafa, achei esse aqui. E ele mostrou a primeira edição do De Onde Vêm as Palavras. Eu tenho. Está aqui. Editora Mandarim. A editora Mandarim, como ele diz, fazia parte do grupo siciliano, né? E ele dedica o livro, ele dedica mesmo, além de dedicar para a mulher, para a filha, Lígia Siciliano e Pedro Paulo de Sena Madureira. Eu conheci o Pedro Paulo de Sena Madureira, um grande editor, e o De Onde Vêm as Palavras, né, teve uma parte 2, não é uma segunda edição, era um complemento, também pela editora Mandarim, também dedicado a Lígia e o Pedro Paulo de Sena Madureira. Olha, professor Dionísio, sou fã mesmo, hein? Tem tudo isso aqui. E mais uma, hein? Mais uma. A Vida Íntima das Palavras, da editora Arx.
que é a editora Arx? A editora Arx também era uma editora, era um selo editorial do Grupo Siciliano. Eu encontrei aqui também. Esse aqui eu comprei na Livraria Siciliana. Olha a etiqueta, né, que vinha o preço, aí tiravam. Está aqui, ó, Origens e Curiosidades da Língua Portuguesa, dedicada a Pedro Paulo de Sena Madureira e Ana Emília de Oliveira, meus editores. E, então está aqui também, ó. Eu tenho outros, né, mas não vou ficar mostrando todos, senão fica uma coisa meio chata. Então nós terminamos o nosso programa por aqui e vamos ver se de algum jeito, né, esse tempinho que você passou aqui com a gente deu aquela cosquinha para você agora pegar um livro, compartilhar uma boa leitura, né, falar um bom livro, contar para os amigos que você está lendo, né, não existe melhor propaganda para o livro do que o boca a boca. E a gente volta na semana que vem. Até o próximo capítulo. Tchau.